Eu me chamo Yupuri, eu sou de etnia tucano, do povo de Ipamaçã. Em português me chamo João Paulo Lima Barreto. Eu sou do Alto Rio Negro, mais especificamente do Rio Tiquié, da comunidade Unemiripá. Em português se chama São Domingos Sábio, que fica entre Brasil e Colômbia, na fronteira. A comunidade me escolheu, né, quando eu terminei o ensino fundamental, naquela época, oitava série, né, para eu vir estudar na cidade. Então, eu tinha 16 anos, mas nunca tinha saído para grandes cidades ou para outras comunidades, né? Então, quando eu fui escolhido, né, eu tinha que vir para estudar, né, para Manaus. Quando cheguei em Manaus, eu só sabia falar sim, senhor, não, senhor. Duas palavras que a gente, com muita força, imposição, a gente aprendeu com os padres missionários lá, né? Então, a base da minha fala em português era isso, né? Então, isso que eu, com esse domínio que eu cheguei em Manaus, né, para enfrentar outra realidade, relacionar com outras pessoas, né? Então, foi um momento difícil. Eu estudei, tipo, semi-internato no ensino médio, né? Naquela época tinha aqui em Manaus uma escola chamada Escola Técnica de Mineração. Foi aonde a comunidade escolheu para eu vir estudar, né? Depois voltei para a minha comunidade, conforme nosso acordo, né? Nosso acordo era esse, né? Estudar, depois voltar para a comunidade. Eu fiz isso, né? E daí, depois de 3 anos dando aula, eu fui convidado para os missionários salesianos, né, para experimentar a vida de seminaristas, né. De pronto, eu atendi esse pedido, aí voltei para Manaus como seminarista. Aí eu passei 6 anos no seminário, quase fui padre, mas depois, antes de fazer votos de obediência, pobreza e castidade, eu decidi sair. Decidi sair porque eu comecei a sentir um conflito muito grande no meu interior, né? Um conflito que me inquietava no sentido de que existia a vida religiosa, pautada por suas éticas, né? Religiosidade, etc., e minha vida como indígena, né? Na verdade, eu sempre me identifico como indígena, né? E isso não dá para negar, né? Minha cara, meu rosto, meu cabelo, jeito de andar, jeito de pensar e, sobretudo, jeito de falar, né? Então, me postava como indígena, mas sempre enfrentando a discriminação. Então, em 2009, teve um caso que marcou nossa vida e fez a gente pensar a Casa Centro de Medicina Indígena, né? O fato que a minha sobrinha, com 12 anos, ela foi picada de cobra na nossa comunidade e foi mandada para cá, numa viagem de 4 dias, né? Quando ela chegou aqui em Manaus, né, a primeira coisa que os médicos quiseram fazer foi amputar o pé dela, né? Meu pai estava aqui, meus tios também estão aqui, né, estavam aqui, e aí entrou em desespero, que não é nossa cultura de cortar uma parte do corpo para viver, né? A gente luta para que a gente nasça inteiro, morra inteiro, né? Diante disso, a gente fez uma contraproposta à equipe médica, né? A proposta era simples, de que a gente pudesse fazer uma experiência articulando a medicina, né, essa biomédica, e a nossa medicina, né, que meu pai estava aqui, meus tios estavam aqui, que também são especialistas. Daí que quando a gente começou a pensar, né, de mobilizar a sociedade, né? Nós tínhamos várias alternativas. Ou a gente criava uma associação ou um movimento, né? Ou a gente pensava em uma outra estratégia, né? Foi quando a gente pensou em fundar o Centro de Medicina Indígena. Inclusive, essa palavra medicina a gente colocou de propósito. Até então, você sabe, né, conhece muito bem que o nosso conhecimento é traduzido a partir de 2 chaves. A chave da religião, chave do etno. Da religião é essa, né? Sagrado, espírito, espiritualidade, rezador, benzedor, fé, curandeiro, são a chave da religião. Que o pessoal pegam isso, traduzem o nosso conhecimento e colocam no nível da religião, que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, simplesmente não tem nada a ver. São coisas diferentes. A religião é uma coisa, a nossa tecnologia de cuidar da saúde é outra coisa, que pode
ser parecido, mas não são. Nós completamos esse ano 7 anos de fundação, já passaram em torno de 14.900 pessoas, e dessa parcela, todas dessa parcela são não indígenas que passam aqui, né? Com diversos tipos de problemas. A biomedicina nos ensina, né, quando chega nas nossas comunidades, ou para nós, que assim, a biomedicina é verdadeira, é universal. Então, é a primeira, digamos. Portanto, não é alternativa, né? Para nós é o contrário. A nossa medicina para nós é a primeira. Nessa época, a gente percebeu que nós tínhamos muita luta, né? O movimento lutando e falando, nossas lideranças discussando, debatendo, fazendo assembleias, né? Trazer essa temática e outras temáticas, né, em evidência, né? Mas só que o Estado não conseguia compreender isso, e não consegue compreender isso, né? O Estado só funciona quando alguém que tem diploma, que tem papel na mão, dá uma canetada, né? Então daí a gente também teve essa visão de dizer assim, não, preciso primeiro estudar, né, para eu ter, né, diploma para discutir, né, com o Estado ou com profissionais de igual para igual. Daí que eu entrei para a universidade, né, terminei filosofia, depois fui para antropologia, né, foi quando a gente terminou exatamente em 2017, né, antropologia, mestrado em antropologia. Daí quando a gente peguei o diploma, eu falei, agora a gente vai. E convidei o meu sobrinho Ivan, né, para a gente vai agora enfrentar esse negócio, né? E enfrentamos, né? Então, isso para nós deu uma grande segurança também. Porque quando sentávamos com representantes do Estado, eu não estava falando mais como uma liderança, né? Eu estava falando como um cientista, como um mestre de antropologia. Então, uma das experiências que eu sempre conto também é que quando eu fui convidado para dar uma palestra para os médicos do sindicato, né, pelo sindicato de médicos, uma plateia só de médicos, né, a primeira coisa que eu falei foi meu currículo, né, depois que eu falei, né. Então, eles eram médicos, eu era mestre diante deles. Então, essa estratégia foi muito importante, está sendo muito importante também para a gente discutir, para a gente debater de igual para igual, né? Foi nesse sentido que a gente fundou só em 2017, porque nós tínhamos que ainda se preparar, né, para ter diploma, daí enfrentar, né, o embate. Biatã, né, em tucano, que é Quinhapira em Nhangatu, é pimenta, né? Alimento cozido com muita pimenta. E a pimenta, para nós, é saúde. Por quê? Porque desde o princípio, desde o começo da construção do mundo, os nossos demiurgos usaram, né, e usam até hoje, a pimenta para limpar o corpo. Então, toda manhã, os jovens, né, são convidados a ir à beira do rio, ou à beira do Igarapé, para inspirar o sumo da pimenta, para limpar exatamente todas as coisas que contém, né, que pode trazer doenças, né, que pode dar preguiça, né, à pessoa. Então, para nós, por exemplo, quando a gente usa muita pimenta, o rosto fica oleoso, o corpo fica oleoso. Isso para nós não é questão de má saúde, é qualidade de vida. Por que para nós o rosto oleoso é muito importante? É porque quando eu for dançar festas, ou quando eu vou pintar meu rosto, isso vai parecer vai dar uma vida. Por exemplo, se eu estou aqui sem óleo no rosto, ela vai ficar seca. Aí o pessoal vai me rir. Esse jovem aí não cuidou de nada e não merece nem respeito, né? Então, para nós, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que, como é saúde para nós, comer pimenta é manter a qualidade de vida. Como eu falei, ela expulsa a preguiça, expulsa as doenças, né, para você viver bem, né, ser firme, ser alegre, ser dinâmico, ter intuições, né? Então, também tem esse sentido, né? E a pimenta, a biatã, como biatã para nós, significa como um símbolo de socialização, ou seja, de partilha. Religiosamente, não estou falando no sentido da religião, mas de partilha no sentido de convidar pessoas, né? Portanto, biatã faz parte da nossa vida,
né? Assim como arroz e feijão faz parte da vida dos brancos, nós chamamos de branco, né? Para nós, biatê é muito importante. A gente come biatê de manhã, biatê meio-dia, biatê à noite, né? E também é símbolo de ter riqueza. Quem tem biatê na comunidade é porque faz bom roçado, a mulher planta pimentas, cuida da pimenta e, portanto, tem boas comidas, né? E também quando a gente recebe visitas, né? A primeira coisa que a gente oferece para o visitante é biatê. Biatê, nesse sentido, ela tem um sentido de dar boas-vindas, né? Receber bem, né? E dar boas viagens. Em tucano a gente diz anhu, putanho. Escoa no rio e chega por aqui.